Olá, para pedido do CDL, eu estou aqui contribuindo com o meu aprendizado, meu conhecimento, para que a gente possa então levar algumas informações preciosas sobre esse momento tão desafiador que nós estamos passando, no sentido de levar alguns conhecimentos que falam sobre a gestão emocional nesses momentos de crise. Só para imaginar, por exemplo, a palavra gestão, ela vem de uma origem etimológica que tem a ver com condução, com leme, tem a ver com barco, tem a ver com comando. Então, como que nós podemos, dentro da gente mesmo, organizar para que a gente possa gerir, seguir nesse rumo, nessa trajetória, de uma forma emocionalmente inteligente, mesmo nesses momentos difíceis, né? Momentos de desafio global sem precedentes. Na verdade, nós não tivemos presente na época da peste negra, ou mesmo na Segunda Guerra Mundial, que foi os momentos, talvez, que a humanidade tenha passado por muitas e muitas dificuldades. Então, para a maioria de nós, para a totalidade dos seres humanos do planeta, 7 bilhões, a questão da epidemia, da pandemia e do vírus é uma novidade incrível. Nós nunca tivemos passando por uma situação que virou a nossa vida e a nossa cabeça de perna para o ar. Então, esses momentos globais, precisamos de buscar uma reconfiguração da nossa rotina. Há pouco tempo nós estávamos lá pensando como que seria o nosso 2020, quais estratégias que a gente ia utilizar, quais que seriam os caminhos que a gente ia estabelecer para poder ter as vendas, de poder vender, de poder organizar depois do carnaval, que o ano começa, como é que seria a Páscoa, o Dia das Mães, e de repente veio uma informação e o vírus que surge de algum lugar, segundo da China, para que pudesse fazer uma reviravolta na nossa vida, nos nossos negócios e na maneira com que a gente vai gerir os nossos negócios. Se diz às pessoas que o mundo nunca mais será o mesmo de agora em diante. Eu acredito que muita coisa vai mudar, mas outras coisas podem permanecer. Quando as pessoas me perguntam, Jefferson, o que vai acontecer de agora em diante, eu costumo dizer que o dinheiro ele não desapareceu. O dinheiro está por aí circulando. E uma maneira que a gente tem, por exemplo, de pensar como que a gente vai fazer para poder fazer com que o dinheiro faça parte da vida da gente, de todos nós que estamos envolvidos nesse processo. Então, essa questão do vírus, dessa questão toda da pandemia, nos impuseram, então, demandas emocionais quase imagináveis. Então, você imagina, por exemplo, que teve pessoas, por exemplo, que tiveram uma sobrecarga emocional incrível. A quantidade de pessoas que estão adoecendo, que tiveram ansiedade, depressão, que passaram a criar um processo de uma névoa mental e uma exaustão física, inclusive, porque não saber como que lidar com essa questão. Se imaginar, por exemplo, a preocupação do empresário, de um colaborador, de uma empresa, onde de repente você está ali pensando no teu negócio e você precisa fechar as portas porque você pode ser contaminado, você precisa deixar de produzir, você tem fornecedores para pagar, você tem contas a receber e de repente tudo isso passa dentro de um processo extremamente caótico e imprevisível. E aí como que a gente lida dentro desse processo? Frustração, depressão, muita gente, por exemplo, com uma náusea e exaustão física, porque acaba não conseguindo lidar nesse processo de gestão emocional. Então nunca, talvez na história da humanidade, na história do ser humano, foi tão importante a questão da inteligência emocional na vida de cada um de nós. E muito mais na vida do próprio empresário, do próprio lojista. Porque, veja, tem coisas básicas que ainda tiveram uma retração, que é a questão do alimento, que algumas lanchonetes, restaurantes não conseguiram abrir, mas agora estão voltando com delivery e tal. Mas as lojas, por exemplo, as lojas físicas, onde é que as pessoas vinham visitar, começa a ter muita retração. Eu não sei aí em Santa Maria como é que está funcionando, mas aqui em Santa Cruz do Sul nós temos uma certa liberação do comércio, mas com muita restrição. Isso acaba então envolvendo um desconforto, porque como que a gente vai lidar? Você imagina, por exemplo, que liberar álcool em gel para as pessoas, passar pano a cada 2 horas no chão, isso gera todo um desconforto e tal. E essa questão da pandemia faz com que a gente comece a perceber como
que está o nosso emocional? Como é que eu lido com essa questão dessa adversidade? Como é que eu estou entrando dentro da minha impulsividade? Olha que interessante. A nossa impulsividade, a nossa aflição, ela depende muito das nossas experiências lá na infância. Dá para imaginar? Um psicólogo americano chamado Mitchell, ele fez uma pesquisa muito interessante com crianças de 3 anos e meio ou 4 anos, que ficou conhecido pelo famoso teste do marshmallow. Como é que era esse teste? Ele pegava umas crianças e colocava elas sentadas a uma mesa, assim como eu estou, e colocava marshmallows na mesa. E ele queria testar quais das crianças que eram capazes de lidar, de não comer o marshmallow e elas esperar 15 minutos até que a pessoa que tinha oferecido o marshmallow retornasse. Gente, para uma criança de uma criança de 13,5 a 4 anos, isso é um processo extremamente desafiador. Fazer com que uma criança pare e não coma o marshmallow é algo assim, quase um processo gigantesco. Mas assim, algumas crianças que conseguiram não comer, conseguiram conter sua impulsividade depois de 15 minutos. Foi feita uma pesquisa depois de 14 anos, quando elas entraram no mercado de trabalho, quando elas entraram no mundo acadêmico, elas foram capazes de ter notas e resultados muito mais eficazes. Então veja, esse momento que a gente está vivendo não é um momento para criar grandes estratégias, para criar grandes acontecimentos e não ser movido pela impulsividade, porque a gente pode estar gastando dinheiro à toa, pode estar gastando dinheiro desnecessário em função da nossa impulsividade. Então a gestão emocional faz com que a gente comece então a diminuir esse processo da nossa impulsividade para poder nos conectar emocionalmente dentro dessa questão. A questão fundamental dentro desse momento desafiador e da gestão das emoções é que a gente começa a se dar conta que nós somos seres emocionais, que nós temos medos, que nós temos ansiedades, que nós temos aflição. E próprio Maturana, que é um psicólogo, é um médico e um biólogo que eu estudo, Maturana diz o seguinte: nós somos seres emocionais tendo racionalização em função da emoção. E não ao contrário, nós não somos seres racionais tendo emoção em função daquilo que a gente está racionalizando. São as emoções que definem o nosso pensar. Então, se você perde a confiança em si mesmo, se você amolece para essas questões do momento que você está vivenciando, você começa então a abrir espaços mentais de muito pessimismo, de muita falta de confiança naquilo que pode vir para frente. Então o lojista, ele precisa ser aquele indivíduo que hoje seja aquele que traz a confiança, que traz essa conexão para as pessoas que estão convivendo dentro desse aspecto. E o mais importante ainda, é desafiador lidar com as questões emocionais, principalmente porque às vezes em determinadas organizações você precisa, às vezes por uma questão de custos, fazer com que aqueles colaboradores sejam demitidos. Isso é uma dor no coração do empresário, do lojista, porque não é essa a intenção. Foi pensado que 2020 seria um ano de muita prosperidade, mas aí de repente você começa a demitir e saber que aquelas pessoas vão passar dificuldade. Embora o governo esteja fazendo algumas ações, né, da questão de trabalho, das leis trabalhistas e tal, mas mesmo assim isso é muito dolorido. O que acontece então? A gestão emocional, ela é importante porque há algo importante na vida da gente que tem na base do nosso cérebro um cérebro chamado cérebro reptiliano. O cérebro réptil, ele é um cérebro que surgiu antes do processo emocional, mas ele está diretamente ligado com as questões emocionais. O cérebro réptil, ele trabalha em 4 funções bem importantes. Uma, lutar, fugir, congelar e relaxar. O relaxar hoje já está um pouco mais desafiador. Então, quando nós estamos vivendo num momento de muita tensão e de muito estresse, a possibilidade que tem de acionar o nosso cérebro réptil é altíssima. Então, quando você está enfrentando uma situação, quando vem de repente uma cobrança, quando vem uma necessidade de buscar dinheiro, ou de saber como que eu vou fazer para os clientes adquirir meu produto, nós podemos assim, puxa vida, eu quero fugir, eu quero ir para o meio do mato, ou vamos lutar, vamos enfrentar de qualquer jeito, ou eu congelo o meu processo de emocionalidade. Isso pode aumentar meus processos de aumento da pressão cardíaca, né? E pode agravar minha saúde quando eu não estiver cuidando disso, né? Então o cérebro réptil, por que ele está agindo muito nas pessoas em função da ansiedade? Porque a base do processo do cérebro réptil, o sucesso para o cérebro réptil é a sobrevivência.
Então, na gestão emocional, nós precisamos conectar com esse nosso cérebro reptiliano muito mais do que a gente imagina. Porque ele regula os nossos batimentos cardíacos, a temperatura corporal, não é? Regula todos os nossos fluxos sanguíneos. E 90% de todas as atividades corporais são reguladas pelo cérebro do réptil. Então a sobrevivência é o sucesso para esse cérebro. Então nós precisamos cuidar muito dessa questão para que a gente possa não cair muito na dinâmica do luto, fujo ou congelo. Nós vamos buscar mecanismos na gestão emocional de ter mais conforto emocional, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. O que acontece então com a maioria das pessoas e por que é desafiador para um lojista hoje conseguir fazer com que o seu produto seja adquirido? Quando nós estamos nesse efeito de e nunca nós tivemos, como eu falei no início da live, desse vídeo, nós estamos então vivendo num processo de sobrevivência. E nesse processo de sobrevivência, as necessidades humanas que nós temos envolvidas dentro dessa questão são as mais básicas possíveis, que são a questão da nutrição, da segurança, da proteção contra vírus, contra bactérias, contra pessoas, proteção com a vida, segurança em relação ao como é que eu vou dormir, como é que eu vou comer, como é que eu vou sobreviver. Então veja, Maslow fala uma coisa muito importante. Existe uma escala de necessidades. E na escala acima da sobrevivência está a escala das necessidades de relacionamento. Então tem a ver com a autoestima, de conexão amorosa, de conexão respeitosa, de relacionamentos interpessoais, da inteligência social. E mais adiante, num outro processo, tem a ver com as necessidades que tem a ver com a estima. Então a estima de como que eu me sinto bem comigo mesmo, o que eu compro para poder melhorar a minha emocionalidade, de eu ficar mais contente e mais feliz. Então Maslow fala uma coisa muito interessante que ele diz: quando uma necessidade mais baixa, que é a necessidade de sobrevivência que nós estamos enfrentando agora, ela toma uma energia tão intensa, ela puxa todas as outras necessidades e faz com que as outras necessidades percam, em certo sentido, a importância, porque o nosso foco todo está dentro da necessidade de sobrevivência. Por isso que é muito mais desafiador você encontrar pessoas, por exemplo, que estão dispostas a comprar um carro zero, a comprar uma camisa de grife, a comprar algo, uma bolsa que tenha um valor de autoestima elevado. Por quê? Porque a necessidade de sobrevivência puxa a pessoa para baixo. Ela, nesse momento, ela pensa em supermercado, pensa em abrigo, pensa em como que eu vou me manter, basicamente isso. Então é um desafio ainda mais para o lojista fazer com que possa gerenciar esse processo emocional para poder lidar e trazer as pessoas para que elas possam ter esse desejo desse consumo que está além da necessidade de sobrevivência. Então, literalmente hoje, nós estamos num território extremamente desconhecido, um território que a gente talvez nunca tenha passado e não temos estratégias muito eficazes ainda para isso. Aos poucos as pessoas e as empresas vão encontrando estratégias eficazes para poder fazer isso. Eu lembro agora do Magazine Luiza, que criou a questão do Magalu, e a Magazine Luiza então está criando no site dele, possibilitou que algumas pessoas, qualquer pessoa que desejar vender alguma coisa através do site, possa fazer isso. Eu sei que em Santa Maria foi criado um site onde é que as pessoas estão disponibilizando para que você possa colocar a tua empresa e as pessoas acessarem ali. Então é uma nova maneira, uma nova estratégia de a gente poder fazer com que as nossas vendas e a nossa conexão possa fazer isso. Então nós estamos numa fase da humanidade que nunca se precisou tanto de inteligência emocional, que é essa capacidade da gente não surtar e não pirar diante de um momento tão desafiador como esse. Olha só, em 2015 não tinha ainda a questão do coronavírus. Fizeram uma pesquisa em Davos, na Suíça, com grandes empresários do mundo inteiro. Eles sempre fazem essa pesquisa. E eles perguntaram quais eram as competências mais importantes do século XXI, do profissional do século XXI. E eles falaram então que a maior competência mais importante estava em quinto lugar e que nunca tinha aparecido nas pesquisas era a inteligência emocional. E uma outra inteligência que tinha ali, que tem a ver, que está linkado com a questão emocional, era a questão da flexibilidade cognitiva, porque você precisa ter uma mente aberta, um mindset diferente, um mindset dinâmico para poder abarcar essa nova experiência e tal. Então, a gestão emocional, ela nos diz que a nossa capacidade de entender e avaliar as nossas emoções, como é que eu estou me sentindo,
o que as emoções estão acontecendo dentro de mim e, ao mesmo tempo, reconhecer como as pessoas que estão fazendo parte da minha vida estão emocionalmente. Você imagina, por exemplo, que for um gestor que tenha 10, 15 colaboradores dentro da tua organização, como que você lida com o aspecto de você ser aquele que traz a confiança, que traz a motivação, que traz a energia e, ao mesmo tempo, manter viva a energia das pessoas no princípio de motivação, sem que você sucumba para a tristeza, para o pessimismo e para a dificuldade. Então, é preciso ter um trabalho de equipe muito importante, um trabalho de equipe fundamental para que você possa sair disso. Mesmo que você seja um lojista, de ser você só mesmo. Olha que interessante. A palavra equipe, eu gosto muito da origem das palavras. E a palavra equipe, na origem da palavra, ela está muito relacionada com barco. E a palavra equipe, então, significa embarcar. Você imagina que a sua organização, a sua loja, a sua empresa, ela é um barco existencial. E quando a gente busca os equipamentos, que é aquelas situações que nós embarcamos para dentro desse barco, essas pessoas que embarcaram nesse barco, elas precisam trazer as competências importantes para que a gente possa navegar no mar das possibilidades. Então, por isso que é importante você ter um trabalho de equipe emocionalmente inteligente para que as pessoas possam ter a garantia e a firmeza de conseguir, nessa jornada, atravessar esse mar turbulento que está acontecendo agora, para que a gente possa navegar depois num oceano azul. Então, a equipe significa embarcar. Por isso que é importante a gente criar uma conexão. Só para me fez lembrar agora uma história interessante que me chamou muita atenção sobre a importância de embarcar e da equipe. Quando a Alemanha veio para a Copa do Mundo no Brasil, ela se hospedou na Bahia e eles estão, para que pudesse treinar a respeito do trabalho em equipe, que é embarcar, eles alugaram um barco. É um iate onde é que tinha lá o timoneiro, que tinha as velas para ser içadas e tinha alguém que ficava lá comandando o barco e tal. Então eles fizeram com que os alemães pudessem treinar esse trabalho de equipe. Então cada um pegando em alguma parte do barco para poder fazer com que o barco navegasse no mar das possibilidades. É claro que naquela época não era tão turbulento como agora, mas a gente descobre que grandes navegadores e uma grande equipe é aquela que aprendeu a entrar no mar das possibilidades, mesmo nos espaços muito turbulentos, né, que a gente está vivenciando agora. Então, um grande desafio de uma gestão emocional é manter a equipe engajada, é manter as pessoas motivadas, é fazer com que elas percebam para que elas não caiam dentro de um processo emocional de desordem e desconexão. Porque as informações que nós temos a respeito do dia a dia na televisão, de morte, você imagina, é impactante você não ficar mobilizado, não ficar mexido, sabendo que, por exemplo, hoje que eu gravo esse vídeo, tem mais de 4 mil pessoas que morreram, no mundo tem mais de 200 mil pessoas que morreram, mais de 2 milhões de pessoas que estão infectadas que foram infectadas pelo vírus e tal. Então você imagina a Índia com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em casa. Então tudo isso mexe, tudo isso impacta, porque a morte ela está ali do nosso lado. A gente não sabe se a gente pode ser aquele que está fazendo a contaminação ou está sendo contaminado pela outra pessoa. Então manter a equipe engajada, uma equipe motivada é extremamente desafio, mas é possível ser feito, não é nada do outro mundo, mas é preciso ter muita atenção em relação ao pessimismo, porque nós vamos encontrar nesse mar das possibilidades pessoas que estão dentro do barco com um ar de muito pessimismo, disso, isso não vai dar certo, isso não tem jeito, a gente não vai conseguir chegar lá, a gente não vai conseguir atravessar isso, e a pessoa tem muita vontade de se jogar para o mar, ou alguma coisa assim, ou sair do barco. Então, isso pode acontecer, porque tem a ver com o processo das memórias emocionais que a pessoa está carregando dentro de si mesmo, e que nas horas do desafio, nas horas do pega para ver mesmo, é que a gente vê qual é o aprendizado emocional que as pessoas têm. E não é surpreendente que as pessoas entrem num estado de pânico, de medo, de ansiedade, porque
como a inteligência emocional ela é muito recente no aprendizado das organizações, no foco das pessoas, no sentido de leitura, de aprendizado, de treinamento, ele fica deixado de lado. Mas nas horas que a gente precisa de motivação, de otimismo, de energia, é a emoção que vai ser o pilar fundamental para que a gente possa passar com muita energia nesse momento de desafio do coronavírus. Então é preciso desenvolver estratégias para manter a equipe motivada. Eu espero que você possa então botar foco, atenção e descobrir algumas estratégias que possam fazer com que a equipe fique motivada. Então a inteligência emocional ela nos ajuda também, e a gestão emocional em contribuir para que a gente possa aprender a expressar os nossos sentimentos. Isso é fundamental. Toda vez que a gente não expressa o que a gente está sentindo, a gente pode então criar uma pressão interna. Só para explicar para vocês, a palavra expressar é uma palavra muito interessante. É uma palavra que deriva do latim ex, significa para fora, e pressus é pressão. Então toda vez que eu não expresso aquilo que está acontecendo dentro de mim, eu crio uma pressão interna. Tem muita gente que está lá, às vezes no hospital, com um aumento da pressão arterial, com arritmia cardíaca, em função de não aprender a expressar o que está acontecendo dentro do seu coração. Às vezes um gestor, não há impedimento nenhum dele dizer assim, olha, eu estou com medo, eu estou me sentindo aflito em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas olha, embora tenha essa emoção, embora eu tenha esses sentimentos, nós vamos seguir adiante. Chama isso de vulnerabilidade, desenvolvida por uma pessoa pesquisadora chamada Brené Brown. Eu sugiro que você possa assistir Brené Brown no YouTube, você vai encontrar muitos assuntos dela. Então, expressar os sentimentos, expressar a sua emocionalidade para as pessoas, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de vulnerabilidade. Significa que você está buscando uma sensação de alívio quando você expressa essa questão. E quando você conecta com o teu processo emocional, você mergulha para uma coisa chamada autoempatia. A gestão emocional, antes de eu fazer qualquer gestão emocional do meu colaborador, das pessoas que eu faço parte da vida dela, seja na empresa, seja em casa, eu preciso primeiro fazer uma autogestão emocional, que é conhecer minha emocionalidade, que é quando eu estou sentindo determinadas coisas, que eu não me castigue, que eu não me puna, que eu não me culpe e que eu sim me compreenda, e eu faço observações a respeito do que eu estou sentindo e do que eu estou necessitando. Às vezes a gente necessita de apoio, precisa de amparo, precisa de atenção, precisa de um carinho, precisa de um colinho, alguma coisa para a gente poder se autoconectar e fazer com que a gente possa ter esse nível de autoempatia. Um dos aspectos importantes na vida da gente chama-se autocontrole. Na gestão emocional, o autocontrole é determinante para a vida da gente. O autocontrole vai fazer com que a gente não seja impulsivo, que a gente consiga ter respostas emocionais inteligentes, emocionalmente inteligentes, que faz com que a gente consiga ter uma resolução muito importante a respeito das coisas que a gente está vivenciando. Eu quero contar uma história para você de um filme que eu sugiro que você possa assistir, que é o filme chamado A Ponte dos Espiões. Nesse filme do Spielberg, existia uma história que o espião russo estava espionando os Estados Unidos. E o FBI americano, a CIA, descobriu esse espião que ele estava hospedado num hotel, numa cidade, não sei se é Nova York e tal. E quando esse espião foi preso, nomearam um advogado chamado Jim, né, na figura do Tom Hanks, que é o autor. E aí então o Jim chega um dia para uma audiência com esse espião russo que estava preso. Ele então disse para ele, olha só, a notícia de que você estava espionando o nosso país vazou e as pessoas querem que você morra torrando na cadeira elétrica. E aí, então, quando ele estava falando isso, ele estava um pouquinho de costas para o prisioneiro, e ele pensou que o prisioneiro ia ficar apavorado, ele ia ficar horrorizado, que ele ia ficar se escabelando por essa questão. Mas aí ele chegou e disse assim, me parece que você não ficou apavorado, não ficou horrorizado com o que eu acabei de te falar, as pessoas querem te ver morrendo na cadeira elétrica. E aí o espião russo, com as mãos apoiadas à mesa, disse, e ficar apavorado, ficar preocupado, ficar horrorizado, irá contribuir em quê para salvar a minha vida? Possivelmente nada. Nada. E é isso que eu gostaria que você pudesse ter como uma ceia mental, para que você possa pensar, eu ficar apavorado, eu ficar horrorizado, eu ficar extremamente aflito
com tudo isso que está acontecendo, vai contribuir em quê? Possivelmente não vai contribuir praticamente para nada. Na verdade, vai contribuir para que você possa consumir mais medicamentos e você possa, então, talvez adoecer. E não é esse o desejo que eu tenho para você. Então, o importante é nós treinarmos a nossa atenção. Uma coisa importante no gerenciamento da emoção, no autocontrole, está diretamente relacionado com essa área do cérebro aqui na frente, chamada lóbulo pré-frontal. O lóbulo pré-frontal é a última área do cérebro a amadurecer, lá pelos 30, 35 anos de idade. E o lóbulo pré-frontal é o nosso gerenciador, é aquela parte do nosso cérebro que gerencia as nossas atividades do nosso dia a dia, é aquela parte que pondera, que tem a consciência, que é o administrador. Olha só que interessante, se você tem alguma situação desafiadora e passar por muita aflição e muita angústia e não conseguir gestar e gerir as suas emoções, a possibilidade que você tem de fazer uma desconexão consciente é muito alta. Quando você tem um atrito com alguém, por exemplo, e você pode criar uma desordens emocionais, um xingamento ou uma briga, alguma coisa assim, é muito fácil essa área do cérebro desconectar. Há um há um escritor chamado John Gottman, que ele descobriu que quando nós estamos num momento de irritação, e se nossos batimentos cardíacos chegam a 100, em média, os seres humanos têm 70 batimentos, 75 batimentos cardíacos por minuto. E aí, numa discussão, uma palavra agressiva, uma palavra tensa, uma palavra violenta, pode fazer com que você tenha, num pulso só, 30, 40 batimentos cardíacos num instante. E faz com que os teus batimentos cardíacos passem de 100. John Gottman, então, descobriu que quando os batimentos cardíacos passam de 100, essa área do cérebro aqui, ela desliga. É o que a neurociência chama de sequestro da amígdala ao lóbulo pré-frontal. É um nome científico, mas talvez você vai compreender. É quando a gente perde a cabeça. E quando a gente perde a cabeça, toda a nossa gestão emocional desaparece. Então, o grande desafio que nós temos na vida como gestor, ou como empresário, como lojista, é conseguir fazer com que o lóbulo pré-frontal não desligue. E como é que a gente faz isso? Quando você está numa situação onde é que isso pode lhe preocupar, ou você pode ficar irritado por alguma situação, você está tenso, é importante fazer umas questões bem importantes, que é respirar fundo, contar até 10. Para que o lóbulo pré-frontal não desligue, você tem 6 segundos para fazer isso. 6 segundos, que é o tempo para que a parte do lóbulo pré-frontal não desconecte. Então você precisa racionalizar, trazer assim, menos, vou contar até 10, não é para tanto, algo que possa fazer com que você não desconecte, porque a possibilidade que você está vivendo um momento de tensão, de desconectar, é dizer coisas que estão guardadas lá na tua memória antiga, na amígdala cerebral, coisas que não vai fazer diferença na vida das pessoas e podem machucar, e depois você pode vir a se arrepender daquilo que está fazendo. Então, como uma forma de encerrar esse meu depoimento aqui para vocês, eu gostaria de contribuir que algumas práticas que você pode fazer, que às vezes fazer uma pequena meditação diária, acordar pela manhã e manter a rotina, mas tomar 5, 10 minutos do tempo e colocar foco no processo respiratório. Há uma meditação tibetana que é muito simples e muito fácil de praticar, que faz com que você consiga diminuir as tensões do teu corpo e você consiga ter mais confiança. A meditação é basicamente assim: você pode fechar os olhos, fazer de olhos abertos, você é a tua escolha. Eu gosto de fazer com olhos fechados porque eu me conecto mais comigo mesmo, que é assim: o ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. Quando você fica meditando nessa ideia do ar que entra, botando foco e atenção no ar que entra e o ar que sai, a mente tende a buscar outras informações. Puxa vida, tem aquele boleto que eu preciso pagar, tem aquela conta, tem aquela situação. Então você não se detém nesses pensamentos. Busque botar foco de novo na questão do processo respiratório. Isso vai funcionar como um músculo mental. Da mesma forma que você faz musculação para o bíceps, você pode fazer musculação para a tua mente para voltar ao foco e à atenção. Tem muitas pessoas que não conseguem ficar sentado, meditando e se conectar com isso. Mas você pode escolher uma outra forma, fazendo uma atividade física, fazendo um movimento que possa gerar esse processo. E uma dica para encerrar o nosso papo aqui é que, geralmente, em função das tensões, o nosso corpo tende a descongelar. E Peter Levine,
ele é um médico que escreveu um livro chamado Despertar do Tigre, e ele fala algo genial, que ele diz o seguinte: quando você sente que teu corpo congela, começa a subir adrenalina e cortisol e você começa a ficar muito tenso, nós precisamos fazer uma prática muito simples, que qualquer animal, né, faz, principalmente os cachorros, quando a gente começa a olhar, que é se chacoalhar. Quando o cachorro se chacoalha, na verdade ele está liberando adrenalina e cortisol do sistema que ele ficou muito tempo retido. Nós somos o único animal, da espécie animal, que perdemos essa conexão de nos chacoalhar para poder ter mais conforto corporal e, consequentemente, conforto emocional e psíquico. Então, quando você, por exemplo, na medida que você vai vivenciando o teu dia, sentir momentos de tensão, chacoalhe o teu corpo. Faça movimentos para poder fazer com que essa energia residual, essa química dentro do teu corpo, se dissipe. Então essas são umas dicas preciosas que eu gostaria de deixar para você, e eu espero que você coloque foco e atenção cada vez mais na gestão emocional, porque é assim que nós direcionamos a nossa vida, direcionamos os nossos negócios, direcionamos os nossos colaboradores para um mundo emocionalmente inteligente. É isso que eu desejo a você, e boa vida para todos nós, e que possamos sair dessa pandemia muito mais inteligentes emocionalmente do que entramos, para que a gente possa, de fato, encontrar um caminho primoroso mais adiante, quando tudo isso passar. Um grande abraço e até uma outra oportunidade.